nunca acreditei que eu poderia ser um vítima, né, do vírus da AIDS. E nunca me preveni. Então, aconteceu. Eu não sabia, né, que tinha esse negócio da doença da AIDS, né? Pensava que tanto faz, tanto fez. Aí acabei saindo com um cara aí, eu não sabia que ele tinha o HIV. Peguei dele. Esse quadrado é o principal instrumento que a sociedade brasileira possui para combater a epidemia e evitar a AIDS. Mas se as campanhas publicitárias que passam na TV não forem educativas, ao invés de ajudarem, elas podem espalhar o medo e o preconceito. Dê só uma olhada. Esta foi uma das campanhas feitas durante o governo Sarney. Em tom apelativo, o locutor avisa que a AIDS mata. Lembre-se de que a AIDS mata sem piedade e está se espalhando por aí. Não adianta alarmar, assustar, porque campanhas dessa natureza já foram feitas de toda forma. O publicitário brasileiro, o publicitário de um modo geral, não sabe fazer campanha educativa dessa forma. Porque ele trata esse tipo de coisa como se fosse um produto. Ele está tratando de uma coisa muito mais séria, muito mais complicada, que passa por famílias inteiras, que passa por uma geração inteira que está por aí. A campanha feita pelo Ministério da Saúde da Espanha 2 anos atrás, eu acho a melhor campanha de AIDS feita até agora. O reitor, com aquela cara de bravo, vai no vestiário e acha uma camisinha no vestiário, dobrada, ainda sem usar. Pega aquela camisinha, entra no salão, onde os garotos estão fazendo ginástica, e pergunta, de quem é isto? De quem é isto? Com aquele olhar autoritário para os garotos. Um garoto se levanta e fala, é minha. It's mine. Mine. Mãe. Vão subir os garotos todos, é minha, é minha, é minha. E aí termina dizendo, o jovem que ama a vida, diz com orgulho que usa camisinha. Silvia, como é que se faz uma boa campanha dentro de uma empresa? Bom, eu acho que o que é mais importante é a gente deixar a hipocrisia de lado, né? E tratar sexo, como tem que ser tratado, né? E fazer, sim, campanhas e fazer oficinas de como usar camisinha, não em banana, não brincando com a camisinha com algum outro instrumento. Mas a gente utiliza pênis de borracha e a gente fala mesmo sobre o pênis, a gente fala... Para além da prevenção à AIDS, você fala de toda a prevenção, né? De todas as DSTs que sempre avassalou todo mundo, né? Desde que o mundo é mundo, existe DSTs, desde que o mundo existe, existem prostitutas, existe prostituição, existe o machismo, onde os maridos, mesmo que não queiram, às vezes precisam provar sua masculinidade fora do casamento. Então, pensando na gravidez não planejada, pensando que uma escapadela pode representar um filho fora do seu relacionamento conjugal, isso não é a ideia. Então, a gente procura trabalhar com todas essas ideias. Na verdade, a linguagem tem que ser adulta. Tem que ser adulta. Adulta no sentido de objetivo e franco. Exatamente, exatamente. Não dá para você brincar. Direta, né, Silvia? Sim, tem que ser clara, direta, né? Tem que ser clara, assim. Ninguém está falando para um homem transar fora do casamento. Mas se isso acontecer, nos dias de hoje... a gente não pode exigir fidelidade, mas a gente tem que cobrar responsabilidade. Sim. Porque há 30 anos atrás não existia um HIV, né? Hoje existe, a gente tem que trabalhar com essa realidade, né? Então, assim, preservativo hoje, camisinha hoje, tem que fazer parte da nossa necessaire. Agora, eu não sei, Silvia, eu fico pensando aqui, se não é o caso da gente continuar dizendo, não que a AIDS mata, porque a doença aos poucos está se cronificando, mas que não é bom viver com nenhum tipo de doença, muito menos com HIV. Claro. Porque do jeito que às vezes as questões são colocadas, parece que, olha, não, eu vivo com HIV e tudo bem, não, eu vivo com HIV e não é bom.
como não é bom viver com câncer, não é bom viver com diabetes, não é bom viver com uma série de outras patologias, né? Eu acho que mas a gente tem essa noção, né? Eu acho que falta muito isso, né? Essa coisa de dizer que o coquetel, ele dá qualidade de vida, ele dá longevidade, sim, ótimo. Eu tenho 16 anos de HIV e nunca tive nenhuma doença oportunista. Sim. Mas eu já cheguei a tomar 21 comprimidos por dia, durante 4 anos. É de lascar, e hoje né? eu tomo 11. Né? Todo 11, dia. 5 de manhã e 5 à noite. Então, assim, há um peso nisso, né? Agora, Há um Silvia, peso que a gente paga que não é financeiro, Sei. mas é de comprometimento com a vida da gente, Sei. né? E não importa se você está na praia, se você está no barzinho, se você está namorando, deu hora do seu remédio, você tem que tomar, porque isso é uma das coisas muito sérias e que às vezes não é dito, Sei. que a adesão ao medicamento é uma das coisas mais importantes que tem na resposta do coquetel. É fundamental. É fundamental. Se você faz uso do coquetel, você tem que respeitar os horários do coquetel. Né? Então não é porque você sai para a noite, você sai para a balada, você vai beber, seu que compromisso você vai primeiro deixar. é esse, né? Exatamente. Então acho que tem que ter mais campanhas que falem sobre isso. Existe tratamento? Existe. Mas não é fácil viver com HIV. E embora hoje o preconceito tenha diminuído, eu diria que ele está mais velado. Né? Vamos ver mais um vídeo, nós continuamos a conversa já? Vamos lá. Desde a descoberta do HIV, vírus da imunodeficiência humana, em 1983, a comunidade científica mundial já fez milhares de conferências e 9 congressos. E sempre repete, só se pega a AIDS através do sangue contaminado ou através do contato com líquidos vaginais ou esperma durante as relações sexuais com pessoas portadoras do vírus. A questão da AIDS e todas as coisas que se relacionam com doenças venéreas implicam na invasão da privacidade. Não há meios de se fazer no Brasil sequer o controle das doenças simples, quanto mais um problema de tamanha complexidade, apesar dos esforços dos órgãos oficiais de algumas cidades, por exemplo, como a cidade de Santos. O trabalho de prevenção feito em Santos foi escolhido como um modelo para o resto do mundo pela Organização Mundial de Saúde. Nós aqui fazemos um trabalho educativo, preventivo com adolescentes matriculados nas escolas municipais, fazemos um trabalho com as prostitutas e também um movimento cultural, como eu já disse, com a população em geral, para entender como se transmite a doença. Neste prédio funciona o Centro de Referência em AIDS do município de Santos. Foi uma das primeiras iniciativas da Prefeitura para combater a doença. Até 89, as notificações dos portadores de HIV eram feitas pela Secretaria Estadual da Saúde. Não havia nenhum programa municipal. O trabalho de prevenção e de pesquisa começou na gestão da prefeita Thelma de Souza. Foi quando a cidade descobriu o triste dado que possuía a maior incidência de portadores de HIV do país. São 320 portadores do vírus para cada 100 mil habitantes. 2.600 pessoas estão infectadas com o HIV. Metade delas não apresenta sintomas. Eu levo uma vida quase que normal. Eu cheguei aqui nessa casa aqui com uma tuberculose fora do normal. E para mim andar por dentro da casa, eu fui obrigado a pôr até uma máscara para não prejudicar os companheiros. Tá entendendo? E hoje em dia não tem nem 3 meses, eu já estou bem recuperado, graças a Deus. Em Santos, o maior porto da América Latina serve de entrada para marinheiros de todo o mundo e de saída para a rota do tráfico de cocaína. Quase 50% dos portadores de HIV de Santos contraíram o vírus através de seringas contaminadas. Eu me contaminei com drogas, meu. Foi difícil de parar, assim? Foi. No começo foi. Mas depois que a gente passa a primeira fase, se quiser, larga. Agora, se voltar, aí é mais difícil. 40% dos portadores adquiriram a doença nas relações sexuais, muitas vezes se prostituindo no cais. E acho que foi daí que eu peguei. Usava preservativo, camisinha? Nem todos gostam, né, que usa, porque se a gente fala, né, usa, eles não querem, a gente precisa do dinheiro, a gente tem que ir, né? Diante desta realidade, a Secretaria de Saúde decidiu fazer uma policlínica no cais que atende principalmente essas mulheres. Além de fazer exames de sangue, a policlínica mantém agentes de saúde para orientar as prostitutas. Uma das agentes é a dona Nena.
E as meninas começaram a conhecer a minha casa, vem tudo por aqui, sai do hospital, da cadeia, se estão na rua não tem onde ficar. Eu coloco 2 no quarto, 3 no quarto só. Quando elas não têm como pagar, eu vendo o que eu tenho pago. O que está acontecendo comigo agora é isso aí, estou vendendo o que eu tenho para pagar o quarto delas. Ela resolveu ajudar as meninas? Eu resolvi já ajudar porque a maioria são mulheres, né? E elas não têm outra saída e tem que ser eu mesmo para ajudar elas. Porque aqui, agora estão sendo rejeitadas até a comida. Eles não querem vender mais nos bar para elas não entrar mais nos bar. Silvia, eu vi que você fala assim com bastante naturalidade por fato de ser portadora do HIV. Eu queria saber, quando você descobriu, você estava no trabalho, você sofreu preconceito, o que mudou na sua vida a partir dessa descoberta? Olha, eu digo que eu não sou o exemplo mais comum de uma pessoa HIV, né? Eu tive a sorte de estar numa empresa que não tem preconceito, que tem uma política de AIDS e que o fato de eu me encarar e me aceitar como portadora e entender que eu teria que procurar viver bem com isso, a hora que eu resolvi contar, eu fui muito bem acolhida, né? Eu tive todo o apoio, toda a solidariedade, essa palavra bonita que a gente ouve falar, eu vivenciei, né? Então, eu acho que isso foi para mim foi o mais importante, né? A força que os amigos me deram, que o pessoal do trabalho me deu, a tranquilidade de saber que, embora portadora, embora viúva, meu marido faleceu em 96, eu teria trabalho, né, para continuar cuidando dos meus filhos, né? Então, eu acho que isso é o que a gente quer falar para as empresas, né? Porque uma pessoa portadora de HIV, ela pode estar apta a trabalhar melhor do que qualquer outra pessoa dentro da empresa. E ainda hoje a gente vê muitas pessoas sendo mandadas embora simplesmente porque descobre-se que tem o vírus do HIV. Né? Então, a gente já perdeu muito com isso. A epidemia mudou, né? A pandemia mudou, né? A forma de lidar com AIDS mudou. Acho que essa é uma reportagem SBT que a gente assistiu do início da epidemia, que as pessoas, quando eu disse que as profissionais do sexo não conseguiam, inclusive, comida para se manterem vivas, quer dizer, olha o nível de preconceito que tinha, né? E de estigma que foi criado em relação à questão da AIDS. Hoje mudou muito, graças a Deus. Santos foi a segunda cidade, a primeira foi Salvador, a iniciar uma política de distribuição das seringas. Sim. Teve até, o Capistrano foi a Telva e o Capistrano foram, inclusive, acionados judicialmente, né? Por conta disso. Quer dizer, você vê, tem tantas questões, são tantos os desafios que o HIV ainda traz, né, Silvia? Eu acho que é impressionante até a gente ver isso, né? Muito. Eu acho que o que a gente perdeu muito para a AIDS, como a Roseli costuma dizer, é que não se questionava se a pessoa estava doente, se ela iria morrer ou não. O que se questionava era a culpabilidade dessa pessoa. Como você pegou? Se tem AIDS, é porque fez alguma coisa que não era para fazer. Sabe que as pessoas... E o que é fazer alguma coisa errada? O que as pessoas com HIV AIDS já me ensinaram em muitos workshops que a gente participa e conversa e tal. É engraçado que você eu tenho HIV. A segunda pergunta que a pessoa faz, como é que você pegou? Como é que você pegou? Pô, isso é desumano, né? Eu costumo falar, sabe, que assim, eu estava num casamento de 12 anos, quando meu marido faleceu, eu tinha um casamento de 14 anos. E a gente era uma família super bem, super estável, nós nos amávamos, ele era um ótimo pai, um grande companheiro, uma pessoa completamente alegre. E a AIDS não destruiu a personalidade dele. É isso que as pessoas precisam começar a entender, né? Que as pessoas se infectam porque amam, porque se entregam, porque estão vivendo, né? E a questão é agora aprender a viver e aprender a se relacionar de forma segura. Não tem para mais do que isso, né? Eu acho que a gente conseguir estabelecer esse diálogo, a gente já ganharemos uns 10 anos. Sabe essa história de que camisinha a gente tem que usar do mesmo jeito que a gente escova os dentes, que a gente toma banho, que a gente troca de roupa? Sim. É mais ou menos por aí. Por aí. Vamos de música. Daniel, entra na conversa. Certo. Então, essa música, ela se chama Como é Bom, e é uma música que eu escrevi há bem pouco tempo, e a gente tô trabalhando com ela agora, com música de trabalho. Em breve, inclusive, vai ter um clipe dela aí pela internet. Enquanto isso...
maduro caiu, pede que quem viu curumim brinca dentro da mata. Já pulou no rio, já sentiu o sabor dessa terra, pele mulata. Curió, quanto mais canta, mais faz a rosa se encantar. No cipó trançando galhos, penteando manacás. E como é bom viver, e como é bom cantar. A vida pra gente ser, a vida pra melhorar. Um som me levou no vento, meu peito a passear. As nuvens por um momento, a brisa leve do mar. Que bom dividir isso tudo com você. Vejo o sol nascendo, anunciando a manhã, colorindo a retina. Rosto de menina, arte divina, aquarela na tela da vida. E quanto mais poesia, mais leve fica ao caminhar. Veja as flores aos seus pés, sinto o vento lhe soprar. E como é bom viver, e como é bom cantar. A vida pra gente ser, a vida pra melhorar. Um som me levou no vento, meu peito a passear. O sol no meu pensamento, a brisa leve do mar. Que bom dividir isso tudo com você. Maduro caiu, pede que quem viu curumim brinca dentro da mata. Já pulou no rio, já sentiu o sabor dessa terra, pele mulata. Curió, quanto mais canta, mais faz a rosa se encantar. No cipó trançando galhos, penteando manacás. E como é bom viver, e como é bom cantar. A vida pra gente ser, a vida pra melhorar. Um som me levou no vento, meu peito a passear. As nuvens por um momento, a brisa leve do mar. Que bom dividir isso tudo com você. Vejo o sol nascendo, anunciando a manhã, colorindo a retina. Rosto de menina, arte luz divina, aquarela na tela da vida. E quanto mais poesia, mais leve fica ao caminhar. Veja as flores aos seus pés, sinto o vento lhe soprar. E como é bom viver, e como é bom cantar. A vida pra gente ser, a vida pra melhorar. Um som me levou no vento, meu peito a passear. As nuvens por um momento, a brisa leve do mar. Que bom dividir isso tudo com você. E como é bom viver, e como é bom cantar. A vida pra gente ser, a vida pra melhorar. Um som me levou no vento, meu peito a passear. O sol no meu pensamento, a brisa leve do mar. Que bom dividir isso tudo com você.